Epá, eu não sei mesmo como é que tá essa qualidade, mas bora arriscar. Depois de George Weah, em 1995, nenhum jogador africano voltou a vencer o grande prêmio da Bola de Ouro, mas muitos estiveram muito próximos. A África é o segundo maior continente do mundo e o segundo continente com mais habitantes, e tem várias culturas, tradições e línguas, mas o futebol também une todos os africanos. O futebol é o desporto mais seguido em África e há muitos e muitos meninos que um dia sonham em jogar em um campo de relva, mas muitos até chegam a alcançar ainda mais do que esse sonho. Muitos desses meninos conseguiram alcançar grandes coisas e até se tornar ídolos na Europa. Jogadores como Roger Mila, Abedi Pelé, Kwaku Kanu, JJ Okocha e Yaya Touré são alguns dos nomes com muito peso nesse continente. Em África nós temos o nosso próprio prêmio, tipo a Bola de Ouro de África, em que temos o Samuel Eto'o como o melhor jogador de África, que recebeu esse prêmio por 4 vezes, e o Yaya Touré, que está logo aí atrás, que recebeu também 4 vezes. O Samuel Eto'o é um dos melhores da história de África e claramente nunca recebeu a Bola de Ouro porque na época dele, na Europa tinham vários e vários craques, e ainda por cima o melhor jogador do mundo não era eleito apenas por golos e títulos, era eleito também pelo estilo do jogo e pelo impacto no campo, e o Samuel Eto'o era mais golos e títulos. Por isso jogadores até como o defesa central Cannavaro chegaram a vencer o prêmio. Até hoje, o atual presidente da Libéria, George Weah, é o único africano que nasceu aqui em África e levantou o prêmio de melhor jogador do mundo todo. E ele venceu esse título logo no ano em que foram admitidos jogadores estrangeiros para vencer também essa competição. Já passaram mais de 20 anos e ele continua a ser o único que até hoje alcançou esse feito. Mas alguns jogadores também quase conseguiram isso, como o Yaya Touré e o Pierre-Emerick Aubameyang. Mas hoje irei falar especificamente de 3 jogadores africanos que quase venceram o prêmio de melhor do mundo da FIFA. Esses 3 jogadores que eu vou falar tiveram muito mais próximo do que qualquer outro jogador. Então bora, sem esquecer de você deixar o teu like e se inscrever no canal caso você goste desse tipo de conteúdo. Bora bater os 100 likes. Por favor, mano, não pula essa parte. Em Angola há mais de 1 milhão de pessoas morrendo e sofrendo de fome. Eu acredito que se todo mundo que está assistindo esse vídeo contribuir para comprarmos comida, teremos muito para oferecer a essas pessoas. Não importa o teu país, apenas tira 1 minuto para clicar na descrição e fazer uma contribuição para a causa. Eles precisam de você e eles precisam de comer. Se tu és menor de idade, mano, fala com os teus pais que eles podem ajudar. Por favor, precisamos de você. Todo mundo merece comer. Riyad Mahrez faz parte dos jogadores que nasceram na Europa e preferem representar o país dos seus pais. Tal como, por exemplo, Aubameyang. O Mahrez atualmente joga no Manchester City e nasceu na França, mas representa a seleção da Argélia. Ele é filho de um argelino com uma marroquina e ele passava todas as férias da sua adolescência na Argélia, e isso ajudou ele a se adaptar com o país e com a cultura. Mahrez perdeu seu pai com 15 anos e decidiu dedicar toda a sua carreira de jogador daí em diante porque era o trabalho que o seu pai fazia e o sonho que o pai dele tinha e não conseguiu alcançar. E ele bateu muito mal esse sonho. Em 2004, mesmo sendo bem magrinho, ele entrou na equipa do Sarcelles e ficou por lá 5 anos a fazer a formação básica. Ele já tentou testar em equipas como o PSG e o Marselha, mas foi altamente negado. Então em 2010 decidiu entrar para uma equipa da segunda divisão que se chamava Quimper. E jogando na segunda divisão da França, em 2014 assinou um contrato de 3 anos com o Leicester City. Ele nunca chegou a disputar a primeira divisão da França, por curiosidade. Quando ele foi jogar na Liga Inglesa, os familiares dele ficaram muito assustados porque ele era bem pequeno e o futebol inglês é muito mais físico do que técnico. Ele jogou na época em que o Leicester City subiu de divisão, ajudou o time a subir. Na época seguinte, ele ajudou o time a lutar contra o rebaixamento e depois, na terceira época dele, ele fez aquilo que todo mundo sabe, ajudou o Leicester a fazer história. Naquela época em que o Leicester City ganhou a Premier League, o Mahrez começou o ano a valer 3 milhões e 500 e terminou o ano a valer 30, tendo entrado no top 50 dos jogadores mais valiosos da época. A fama do Mahrez triplicou tanto que até lá o bairro dele na França tinha uma barbearia onde ele ia fazer os cortes dele de cabelo e enchia de fãs para fazer o mesmo corte que eles. Pô, muito dinheiro no barbeiro. Já tendo vencido a Premier League, jogado a Liga dos Campeões, em 2018 o Leroy Sané do Manchester City começou a ter problemas de lesão e o Mahrez era a única pessoa que o Pep Guardiola confiava para jogar naquela ala. O Leicester City negou várias vezes e fez várias confusões para o jogador não sair, mas até que em julho de 2018 eles cederam e o Manchester City pagou 60 milhões de
euros para ter o africano no seu clube. No Manchester City ele se encaixou como ninguém, chegando até a marcar golos importantes, como por exemplo em outubro de 2018 marcou um golo contra o Tottenham fora de casa que deu a vitória. Quando ele chegou no Manchester City venceu também logo a Liga e ele se tornou o segundo jogador africano a vencer a Liga Inglesa 2 vezes e por 2 clubes diferentes. E o único que fez isso foi o Kolo Touré, irmão do Yaya Touré já agora. E na mesma época que ele chegou no Manchester City, ele jogou tão bem, mano, que ele venceu todas as competições que o Manchester City jogou, menos a Champions League, e se tornou o primeiro africano a vencer todas as competições jogadas na Inglaterra. Ele venceu a Taça, a Carabao, a Liga, tudo que o Manchester City disputou, menos a Champions League, infelizmente. Já na seleção da Argélia, ele sempre foi muito importante, tendo sido eleito capitão para a Copa Africana de 2019, que a sua seleção foi, e marcou o golo que apurou a Argélia na final. Ele venceu Sadio Mané na final do CAN de 2019, se tornando uma autêntica lenda para o seu país. Muitos dizem que ele ainda vai chegar ao nível dos melhores jogadores da história da Argélia e outros dizem que ele já chegou. A habilidade do Mahrez de criar jogadas e criar espaços está a nível dos melhores do mundo, porque ele tem golos e troféus que lhe ajudam a provar isso. E apesar dele já ter um bom número de títulos pelo Manchester City, o maior feito da carreira dele continua a ser aquela Premier League que eles venceram contra todas as probabilidades em 2016. E sem surpresas, naquele ano ele foi eleito como top dos melhores do mundo, mas terminou em 7º. Ele nunca mais chegou a jogar naquele nível porque depois disso começou a ter várias confusões dele e o Leicester para deixar ele sair, então ele não se concentrou mais tanto em jogar naquele nível que jogou naquela temporada. E muita gente crê que ele ainda pode voltar a alcançar o top 5 da bola de ouro um dia. Me diz aí você nos comentários o que achas. Eu acho que... Mohamed Salah Ghali é o jogador egípcio que nasceu no Egito e todo mundo sabe. Ele começou a jogar num time do Egito e depois foi pro Basel e depois foi pro Chelsea em janeiro de 2014. Sem muito sucesso no Chelsea, depois foi pra Fiorentina, em que abriu os olhos da Roma e depois foi também pra Roma. Ele andava à toa. Em 2 anos fantásticos na Roma, jogou bem o suficiente para atrair o Liverpool e também ser comprado. No final da primeira época dele na Roma, Salah foi nomeado como jogador do ano da Roma, tendo feito 15 golos em todo o ano e sendo o artilheiro da equipa. O Liverpool não hesitou, então pagou 42 milhões na Roma para ter o jogador e muita gente riu o Jürgen Klopp por causa dessa decisão, mas hoje já ninguém ri. Salah chegou a se estabilizar como o jogador africano mais caro de toda a história. Salah marcou pelo menos um golo em todos os jogos que disputou no seu primeiro mês no Liverpool. E isso fez os adeptos sentir que estava vivo a coisa, chegou até a marcar contra o Chelsea, que é o time que lhe rejeitou. Salah fez um ano imbatível na sua primeira temporada, tendo feito até recordes que já não eram batidos há muito tempo. E para piorar, ele marcou 2 golos contra a Roma nas meias finais da Liga dos Campeões, logo no ano dele de estreia. Salah era mau. Infelizmente não jogou a final da Champions porque todo mundo sabe o que é que o Sérgio Ramos fez. Ele marcou 32 golos na sua primeira temporada na Liga Inglesa e bateu o recorde de Cristiano Ronaldo, que já não era tocado há muitos anos. Nessa época dele de estreia, ele quase venceu a Bola de Ouro e no ano seguinte, jogou mais de novo, sendo muito essencial e muito determinante para a equipa do Liverpool jogar muito e vencer a Champions League com direito a golo na final e tudo. Já na seleção do Egito, ele já joga lá desde 2012, muito antes de ir ao Chelsea sequer. Mas ele teve a maior fama no Egito quando marcou o golo que apurou a sua seleção para o Mundial de 2018, depois de 28 anos sem a equipa ir ao Mundial. E quando o Egito foi para o Mundial, a seleção do Egito só marcou 2 golos. E sabem se esses 2 golos foram de quem? Não vou falar mais. Desde 2018, Salah já foi nomeado 3 vezes para melhor do mundo e terminou no top 6 2 vezes. Ele é visto como um jogador super completo por jogar numa ala do campo e ter a capacidade de fazer quase tudo. Muitas poucas pessoas pensaram que ele podia se tornar o que se tornou com a camisa do Liverpool. Na grande temporada que ele fez, que foi em 2018, ele ficou em 3º lugar na corrida de melhor do mundo. 3º. E ele podia ser o primeiro caso vencesse a Champions League, porque como vocês sabem, aquele ano foi o do Modric e o Salah podia encostar naquele prêmio. E no ano seguinte em que eles venceram a Champions, ele ficou em 5º, atrás logo do companheiro dele do crime, Sadio Mané. Fazendo uma estimativa de tudo que ele fez, eu acho que a melhor época dele no Liverpool foi a época de estreia. Então, se naquela época ele tivesse vencido a Champions League, o Salah podia sim ser um bola de ouro hoje em dia.
O leão indomável e o melhor jogador africano de todos os tempos, segundo tudo que conquistou. Conquistar a tríplice coroa é um efeito grandioso na carreira de qualquer atleta e pouquíssimos podem se gabar por isso. Samuel Eto'o é o único jogador do mundo a vencer a tríplice coroa por 2 vezes, por 2 clubes diferentes e em 2 anos seguidos. Com 876 jogos, 424 golos, essa lenda foi escolhida como jogador africano do ano por 4 vezes. Samuel Eto'o conseguiu chegar na equipa do Real Madrid em 1997, bem jovem, mas chegou na equipa B, e essa equipa B não permitia jogadores estrangeiros jogarem, então ele foi emprestado. Durante 2 anos, mas até que em 1999 ele se fartou e pediu transferência e foi vendido para o Mallorca. Ele fez 2 anos no Real Madrid e só fez 7 jogos. 7 jogos, mano. Lhe lixaram a vida. Sendo que o Real Madrid vendeu ele por uns 4 milhões, mas na época dele de estreia ficou super famoso na Liga Espanhola. Sendo que ele ficou super famoso ainda quando em 2003 ele doou 30 mil euros para os adeptos do Mallorca irem assistir a final da Taça do Rei, que já era uma coisa improvável deles chegarem. E ainda por cima venceram por 3-0 com 2 golos dele. Era mau. Até que em 2004 o Barcelona e o Real Madrid discutiram muito para ter o Samuel Eto'o e o Samuel Eto'o aceitou ir para o Barcelona por 24 milhões de euros. E naquela época de estreia, Samuel Eto'o venceu logo a Liga Espanhola, sendo o início de vários bons anos que teve com o Barça. Nesse mesmo ano que o Samuel Eto'o chegou e venceu a Liga, Messi era a pequena promessa que estava a começar a chegar no campo. Em 2006 superou David Villa e conseguiu o prêmio Pichichi de melhor marcador da Liga Espanhola e sendo o primeiro prêmio de destaque individual para a carreira dele. Sendo que naquele ano ele ajudou muito o Barcelona e sendo essencial para o time se apurar à final e também sendo essencial na final, provocando um penalti e tudo. E naquele ano de 2006, Samuel Eto'o venceu o prêmio de melhor avançado da Europa. Aquele prêmio aí dos avançados, não é o do Corpicho, dos avançados. E venceu vários prêmios individuais como o melhor jogador de África, 11 do ano e o segundo lugar de melhor do mundo em 2006. Coisa que ninguém pensou que ele alcançaria. Samuel Eto'o também teve anos bem difíceis no Barcelona, com uma lesão que lhe afastou por muito tempo dos relevados, negando jogar como suplente várias e várias vezes. Os anos de 2007 e 2008 foram muito difíceis para o Samuel Eto'o no Barcelona, até que chegou 2009, sendo que em 2009 ele se desculpou de todas as atitudes negativas que ele estava a ter, ajudando o time a vencer a tríplice coroa com golo na final e tudo, e ainda por cima a alcançar os seus 110 golos no Barcelona, alcançando o top 10 dos melhores marcadores da história do time. Em 2009 o Barcelona queria muito o Ibrahimovic, então decidiu trocar o Samuel Eto'o pelo Ibrahimovic por 46 milhões de euros, muito. Samuel Eto'o foi uma máquina de golos na Inter, sendo decisivos para eles vencerem a Liga Italiana e a Copa de Itália, e sendo fundamentalíssimo para vencerem a final da Champions em maio de 2010. Samuel Eto'o é considerado por muitos o melhor jogador africano de toda a sua geração. Ele chegou a ser nomeado quase 10 vezes para melhor jogador do mundo. Ninguém até liga isso. Foi um grande goleador desde a juventude até os seus últimos dias no campo e era um velocista pra caraças. Corria muito. E ele também era grande motivador entre seus colegas de equipa. E essas atitudes dele lhe fizeram entrar na história do Barcelona e é muito valorizado até hoje, o craque. Foi nomeado para melhor jogador do mundo pela primeira vez em 2004, que ficou em 15º, depois em 2005, que ficou em 10º, em 2006 que ficou em 7º e depois em 2009 que ficou mais próximo que ele conseguiu alcançar já na casa dos 30. Basicamente ele também nunca venceu a bola de ouro, mas a consistência dele em campo, sim, podiam lhe fazer merecer vencer esse prêmio pelo menos uma vez. Comenta aqui embaixo se há alguma lenda africana que também merecia vencer a bola de ouro para você, e para você que é do Brasil me diz aí uma lenda brasileira que também merecia. Nada aí de Neymar nos comentários. Deixa o teu like, se inscreve no canal, mano. Valeu, até o próximo vídeo e fui!